Boa noite, meus irmãos. Saudamos a todos com a paz de Cristo, Senhor das nossas vidas, Senhor deste lugar. Culto é uma celebração ao Senhor. Amém? Estamos aqui para ministrá-lo e quando meditamos na palavra, é Ele quem ministra a nossa vida. Amém? Nós temos orado semanalmente, diariamente, praticamente, pelos enfermos. E nessa semana passada, nós estávamos orando pelo Haroldo. O Haroldo foi membro da nossa igreja, anos atrás, e estávamos orando pela saúde dele. Ele fez uma cirurgia cardíaca, muito complicada, e ele foi recolhido por Deus, ele não subsistiu à cirurgia. Então, continua a oração da igreja, pela Maria Helena, pela Ariane, para que o Espírito do nosso Deus faça aquilo que nós não podemos fazer, que é consolar, confortar plenamente o coração enlutado. Vamos continuar orando pelas pessoas que contraíram a dengue. Nós temos a irmã Maria Tereza e várias pessoas da família que contraíram a dengue. Então, vamos fazer o nosso melhor espiritualmente, mas vamos fazer o nosso melhor em termos de prevenção da doença. Eu tive a oportunidade de dizer a vocês que fomos procurados aqui na igreja por duas senhoras que são agentes de saúde, e nos pediram ajuda, estão pedindo às igrejas, que as igrejas façam o seu papel na área da prevenção, da educação, do esclarecimento, porque o problema está se tornando muito grave. Então, que nós estejamos nos preparando contra isso. Mais uma oração em especial que nós precisamos fazer é pelo nosso irmão Gabriel. Ele embarcou para o Himalaia, eles têm uma missão lá no Himalaia. É um lugar que tem uma cultura totalmente fechada ao Evangelho. Um país, o Nepal, é um país politicamente fechado ao Evangelho, e o Gabriel está a caminho do Himalaia, do Nepal, com um grupo de jovens. Nós estejamos orando pela segurança deles, que eles cumpram o seu papel naquele lugar do mundo, e que eles tenham os recursos financeiros que possam financiar a missão deles lá no Nepal. Amém? Então eu estou pedindo, como pastor da igreja, a oração dos irmãos pelo Gabriel e pela equipe que está com ele. Amém? Eu os convido agora a que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo São João, no capítulo 4. Recentemente o pastor Nê pregou sobre a primeira pessoa que deu testemunho da ressurreição de Cristo, que foi uma mulher chamada Maria Madalena. Hoje nós vamos pregar sobre uma outra mulher,
a mulher samaritana. E antes de lermos o texto, eu queria dizer a vocês que no cristianismo, muito mais do que em qualquer outra religião, as mulheres são valorizadas. Basta você ler atentamente o Novo Testamento que você tem uma prova disso. No ano passado estivemos em alguns países muçulmanos e uma coisa que me chamou muita atenção foi o semblante sombrio das mulheres. O olhar vago, como o olhar de uma pessoa que não tem esperança. Enquanto eu estive por lá, meus irmãos, senti um peso de oração pelas mulheres muçulmanas. Esse povo precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo inaugurou um tempo novo para as mulheres. E nesta noite, a palavra de Deus por si só vai nos falar sobre esta mulher. Então, capítulo 4 do Evangelho segundo São João. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Isso quer dizer quase ao meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede
e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me, que agora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amado Pai, que a tua palavra, que é a verdade, nos seja nesta noite revelada por meio da iluminação do teu Espírito Santo. Senhor, todos nós os que estamos aqui precisamos desesperadamente de ti. Precisamos da tua palavra. Precisamos do teu Espírito Santo. Precisamos beber destas águas vivas que saciam a nossa sede espiritual. E somente o teu Espírito, Senhor, pode nos saciar. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, toca o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir uma música do Guilherme Kerr, dedicada exatamente a essa mulher samaritana que encontrou-se com Jesus no poço de Jacó. Então nós vamos ouvir e depois vamos meditar na palavra.
volto ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar. Estou cansada de mim. Até quando não vejo o fim? Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, água me pediu. Acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você. Daria a razão pra viver. Daria a razão pra viver. Daria a razão pra viver. Essa música muito bonita foi tirada de um álbum chamado Vento Livre. Se você acessar pela internet, você tem ali várias músicas, todas elas baseadas no Evangelho segundo São João. E é assim então dedicada a João 4, o texto que fala do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. No capítulo 3, o Evangelho de João nos mostra um encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ao contrário desta mulher, que era uma mulher de baixa moralidade, Nicodemos era um homem de elevada moralidade, de alta classe. Esta mulher samaritana era uma mulher de baixa classe. Nicodemos, um homem honrado pelo povo judeu. Esta mulher samaritana, uma mulher desonrada. Você sabe, o costume das mulheres na Palestina era ir recolher água no entardecer. As mulheres não iam no sol escaldante do meio-dia para recolher água. Mas esta mulher assim o fazia, para não ser molestada pelas pessoas, por causa de sua vida moralmente reprovada.
Então, ela era uma mulher desonrada. Enquanto Nicodemos era um homem judeu de elevada estirpe, esta mulher samaritana era apenas uma samaritana, cuja vida estava sendo dura com ela. Nicodemos nascera em uma religião verdadeira. Jesus mesmo diz que a salvação vem dos judeus. A mulher samaritana tinha um conjunto de crenças falsas. Então, há um grande contraste entre o encontro de Jesus com Nicodemos e com esta mulher samaritana. Porém, a Bíblia nos mostra que Jesus veio para demonstrar compaixão, misericórdia para com os publicanos que eram odiados em Israel, com as prostitutas, com os marginais que sofriam às margens da sociedade judaica. Então, queridos irmãos, Jesus, de fato, tinha que passar por aquele lugar. Próximo à cidade de Sicar. Eu penso que até não era por uma razão geográfica, mas muito mais por uma razão teológica. Jesus queria o encontro com aquela mulher. E isso faz deste momento um momento muito bonito na palavra de Deus. Aquele poço de Jacó representava toda a tradição religiosa daquela mulher. E apesar daquela rotina diária de subir aquele lugar, na hora mais quente, calor inclemente da Palestina, a hora sexta, que é o meio-dia. Isso revela, meus irmãos, o quanto a vida fora difícil e fora dura com aquela mulher. Se Nicodemos tinha como maior necessidade de sua vida nascer de novo através do Espírito Santo, esta mulher samaritana tinha como maior necessidade de sua vida ter o seu imenso vazio de alma preenchido. A sua religião não preenchia o seu vazio. A sua tradição religiosa era falsa, era enganosa, e Jesus abriu o confronto com ela. Mas, meus irmãos, ela estava ali diante do nosso Messias. Esse é o texto do Evangelho em que Jesus revelou o seu caráter messiânico de uma forma mais natural e direta. Não foi com os sábios de Jerusalém. Foi com uma mulher desprezada, uma mulher imoral, uma espécie de uma pária da sociedade da época.
E Jesus então se revela a ela como Messias. E ela então pede daquela água que Jesus dissera que tinha para dar a ela. Aquela água que, se ela bebesse, jamais teria sede. E esta água viva é a metáfora do Espírito Santo que Jesus tinha para dar a ela. Amém? O versículo 10 fala do dom de Deus. Dom quer dizer presente. Deus quer dar as águas vivas do seu Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, custou muito caro para Jesus nos dar essas águas vivas. Jesus, para nos dar de beber destas águas, teve que se fazer homem, teve que viver entre os homens, teve que sofrer o flagelo da via dolorosa. Ele teve que transpirar sangue no jardim do Getsêmani. Ele teve que ser injustamente condenado por um julgamento que foi uma fraude. E foi então injustamente, tendo vivido sem pecados, morreu como um malfeitor ao lado de 2 ladrões no Monte Calvário, que era um lugar onde faziam as execuções por crucificação, do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Mas, queridos irmãos, vocês conhecem o Evangelho, sabem que após a sua morte, ele ressuscitou. E depois de ter andado entre os discípulos e de ter dado mandamentos aos seus discípulos, ele ascendeu aos céus, assentando-se à direita do Pai nas alturas. E lá então ele foi exaltado acima de todas as autoridades nos céus e na terra. Ele foi glorificado à destra do Pai. E após ter sido assim glorificado, a Bíblia diz que Deus então nos enviou a sua promessa, o seu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Temos uma aliança agora com Deus. A glória é totalmente do Senhor. Nós não podemos ficar com nada da glória que é somente de Deus. Grande pecado cometem aqueles que puxam para si a glória que é unicamente do Senhor. Mas se a glória é do Senhor, o Espírito Santo nos foi dado. Por isso que Jesus se refere a ele como o dom de Deus. Amém? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Esta água viva, meus irmãos, refere-se ao Espírito Santo. É a presença viva do Espírito Santo em nós que mata a nossa sede. Aquela mulher ali na beira do poço de Jacó estava prestes a receber o dom de Deus,
que preencheria todo o vazio da sua vida, que os homens com quem ela havia convivido jamais haviam suprido aquela plenitude. Somente o dom de Deus, a promessa do Espírito Santo. Esta água viva que jorra para a vida eterna. Jesus, com estas palavras, estava querendo dizer para a mulher que esta água que ele tinha para dar era inesgotável, jamais cessaria. Então, a glória desta água viva é que ela sacia a nossa sede. Ela põe fim à nossa sede, a nossa busca por satisfação, a nossa busca por paz. Jesus também referiu-se a si mesmo como o pão vivo que veio dos céus. E a glória deste pão vivo é que ele satisfaz a nossa fome espiritual. E esta fome, esta sede espiritual, ela já vem por todo o Antigo Testamento. Ela vem percorrendo o coração dos homens, de uma geração a outra geração. Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor. 102, servi ao Senhor com alegria. E depois o 63, alegrai-vos sempre no Senhor. O salmista profeticamente projetava em Deus a fonte de sua plena satisfação. Esta mulher samaritana, meus irmãos, estava em busca em sua vida da satisfação que só Deus poderia lhe dar. Salmo 16, tu és meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Quem pronunciou estas palavras foi um rei, que pôde possuir tudo o que ele queria, mas mesmo assim a sua alma não estava plena. Ele precisava de algo mais, e ele se apegou à esperança messiânica. Amém? Agostinho, certa vez, disse no seu famoso livro, As Confissões, também era um homem sedento por Deus. E ele disse: criaste-nos para ti, e a nossa alma vive inquieta enquanto não encontra descanso em ti. Agostinho foi como aquela mulher samaritana, foi um homem faminto, um homem sedento por Deus. Depois de convertido, ele pôde dizer: muito pouco te ama aquele que ama qualquer coisa juntamente contigo. O amor dele por Jesus queria ser um amor exclusivo. Amém? Por isso ele considerou que se dividíssemos o nosso afeto, o nosso amor a Deus com as coisas deste mundo, como fama, poder, riquezas. Então ele estava se referindo a estes cujo coração era dividido. Ele disse: muito pouco te ama aquele que ama qualquer coisa juntamente contigo. Um outro mestre da espiritualidade, que foi Tomás A. Kempis, ele dizia que a medida para amar Jesus é amá-lo
sem medida. Então, a nossa sede tem que ser uma sede que assola a nossa vida até conseguirmos beber das águas vivas do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, todas as coisas que nós podemos objetivar nesta vida, como gozarmos saúde, prosperidade, riquezas, títulos, honras, nada disso satisfaz a alma. Eu lhes contei sobre Nicodemos. Nicodemos era um homem que tinha todas estas coisas que eu acabei de mencionar, e a sua alma estava faminta, a sua alma estava sedenta. Eu creio que foi um escritor do século XX, muito inteligente, que foi C.S. Lewis, que decifrou esse enigma da nossa existência. E ele disse então, em um dos seus livros, se temos uma necessidade que não pode ser satisfeita por nada que exista neste mundo, logo, não somos do mundo. Essa foi a conclusão de um renomado professor de Oxford. Queridos irmãos e amigos, somos todos como a mulher samaritana. Precisamos beber das águas vivas do Espírito Santo. Esta sede, como eu lhes disse, ela vem percorrendo geração por geração do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Salmo 42, o salmista diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Uma bela metáfora. O salmista certamente observava o comportamento dos animais, e aqui ele se identifica com o servo, que nas estações secas, ele anseia, ele brama pelas correntes das águas. E ele diz, assim mesmo, Senhor, é que a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? É como se o salmista lá no Antigo Testamento estivesse suplicando diante de Deus: quando, Senhor, eu beberei dos rios das tuas águas vivas? Salmo 63, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. O salmista parece ter descoberto, por experiência própria em sua busca espiritual, que neste mundo, poço algum, fonte alguma deste mundo pode saciar a nossa sede espiritual.
que só Deus, por meio de seu Espírito Santo, pode saciar a nossa alma, pode fazer com que nós nos sintamos satisfeitos nele, que nós desfrutemos a beleza de sua santidade. Certa vez na Inglaterra, reuniu-se uma assembleia dos homens mais sábios da Inglaterra. Foi a Assembleia de Westminster. E lá então, eles produziram um documento muito importante para o cristianismo em caráter mundial. E quando eles perguntaram qual é o fim, qual é o propósito do homem, e eles então chegaram a esta resposta: que o propósito do homem, que a finalidade do homem é glorificar a Deus e encontrar satisfação nele, desfrutá-lo para sempre, eternamente. Que o propósito do homem, então, é glorificar a Deus, e usando a figura do texto de João 4, é beber das águas vivas do Espírito Santo. Assim nós damos expressão a Deus e desfrutamos dele eternamente, para sempre. É bem verdade, meus irmãos, que amarmos a Deus inclui também obedecermos à sua vontade, inclui a nossa fé mais sincera e profunda, inclui expressarmos gratidão, contentamento, mas a essência do nosso amor a Deus pode ser interpretada pela palavra satisfação. Eu te faço uma pergunta: você está satisfeito? Você está satisfeita com o teu Deus? Se você não puder responder francamente e diretamente sim, eu diria para você: provavelmente você não encontrou o Deus verdadeiro. Provavelmente esteja como aquela mulher samaritana. A cada dia ela subia àquele lugar, debaixo daquele sol escaldante, para tirar águas de um poço que representava toda uma tradição religiosa, mas aquelas águas não podiam dessedentar a sua sede espiritual. Mas a água que Jesus tem para nos dar nos torna pessoas plenas, satisfeitas. Nisso reside a verdadeira riqueza de um filho de Deus. Já que as riquezas deste mundo não podem satisfazer a nossa alma, mas a riqueza que Deus tem para dar pode nos satisfazer e nos encher de paz. Agora, meus irmãos, eu gostaria de encerrar nos lembrando que hoje estamos diante da ceia memorial da aliança que Jesus firmou conosco. E dentro de alguns minutos nós viremos a esta mesa para nos servir do pão que representa o seu corpo que foi ferido por nós. E tomaremos também o cálice que representa o sangue da nova aliança que foi derramado por nós. Então, neste momento, meus irmãos, eu queria lhe dizer que nós precisamos nos lembrar sempre
como vamos lembrar nesta noite, que Jesus pagou um alto preço pela satisfação espiritual que nós podemos alcançar em Cristo Jesus. Jesus pagou com a sua vida no Monte Calvário, para desviar de nós pecadores a ira de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. E nós estávamos maduros para a ira divina, tendo Jesus intervido em seu ministério. Ele leva para a cruz o nosso pecado e ele desvia a ira de Deus que cairia sobre nós, caiu sobre ele na cruz do Calvário. Por isso, meus irmãos, a fonte de nossa satisfação, que é eterna, ela tem que vir juntamente com uma lembrança do custo que foi pago. A cruz do Calvário, que era um lugar de maldição, tornou-se para nós um lugar de esperança. Amém? E é isso que nós celebramos na ceia. Então, neste momento, nós vamos nos preparar. Gostaria que os músicos viessem para cá. Eu queria lhes chamar a um momento de oração reflexiva. Eu te convido a curvar a sua cabeça agora, a fazer um exame minucioso de sua vida, de sua mordomia como homem, como mulher, como pai, mãe, como filho, como filha, como discípulo do Senhor Jesus Cristo nesta casa. E que você esteja aberto ao Espírito Santo e que Ele possa guiar você ao discernimento do seu pecado, para que, se porventura houver algo de que tenha que se arrepender, o faça agora, em nome de Jesus. Quem sabe que você tem ocultado alguma coisa em teu coração, alguma mágoa, alguma raiz de amargura, algum perdão que você deveria conceder e não concedeu, que neste momento você possa se humilhar diante do Senhor, diante do preço elevadíssimo que esta mesa representa, a mesa memorial da aliança, aliança que foi firmada conosco e cujo testador teve que dar a sua vida na cruz do Calvário para nos proporcionar um novo testamento, uma nova aliança, na qual os nossos pecados foram perdoados, na qual fomos reconciliados com Deus. Aleluia. Aleluia. Querido Pai, nós te bendizemos porque naquela noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós.
E semelhantemente, tomando o cálice da mesa pascal, o cálice de Isaac, disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, o sangue que será derramado para perdão de pecados. E o Senhor nos convidou a tomar deste cálice. E a Tua palavra nos orienta a examinarmos a nossa vida, para não tomarmos do pão e do cálice indignamente. Senhor, vem purificar a Tua igreja, a cada família, Senhor, a cada membro deste corpo espiritual. Concede, Senhor, o perdão, concede reconciliação, concede a purificação do corpo de Cristo, a fim de que possamos nesta mesa selar a unidade que temos por meio da santidade que alcançamos mediante o sangue de Jesus Cristo. Neste momento, Senhor, santifica os elementos desta mesa e marca profundamente em nossos corações, que possamos participar deste memorial da morte de Jesus na cruz, na certeza da ressurreição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.